Olha, falando em absurdo, o absurdo que nós estamos vivendo, o Gilmar Mendes, nessa quarta-feira, disse que é um equívoco candidatos da direita para o Senado defenderem impeachment de ministros. Vamos ouvir. É um equívoco, mas é um equívoco compreensível, porque certamente algumas pesquisas indicam que isto tem um apelo eleitoral. Entre o pensamento e a ação, o pensamento e o gesto, vai uma distância enorme. Certamente, se alguém com essa bandeira se tornar senador, ele terá imensas dificuldades de implementá-la. Por quê? Porque o todo institucional caminhará talvez num outro sentido. Eu não fico preocupado com essa temática, mas entendo. Olha, deixa eu traduzir. Eu adorei a parte que ele fala assim, é um equívoco, não sei o que e tal, cheio de 9 horas, né, para falar o que eu vou dizer para vocês. Então, é um equívoco porque, enfim, os senadores que pensarem nessa pauta, depois, aí ele diz assim, o todo institucional caminhará no outro sentido. Sabe o que quer dizer o todo institucional caminhar no outro sentido, meus caros? Esse é um eufemismo para nós vamos para cima. Os senadores que resolverem encampar a pauta de impeachment de ministros, nós vamos para cima. Não vão se dar bem, nós vamos reagir, nos blindar. E vão para cima, porque é isso que eles fizeram até hoje, com outras pautas, com essa inclusive. Agora, o equívoco aqui, ô Gilmar, chega aí, sabe qual é o equívoco? O equívoco é que impeachment de ministro está na Constituição, impeachment de ministro está na lei. Está na lei. Como é que pode ser um equívoco um candidato usar como sua bandeira uma lei? É equívoco? O que é então certo? O que é certo? É o candidato se basear a sua campanha em algo que está fora da lei? Isso a gente está vendo de monte aí nessas campanhas. Agora, o cara vai lá e fala assim, olha, eu vou entrar na minha campanha, se eu for eleito, e vou ir atrás de impeachment de ministro. Mas espera aí, isso daí é crime? Não. Isso é ilícito? Não. Isso está na lei. Tem uma lei só de impeachment. Salvo engano, a lei 1059, eu nunca sei, 1052, uma coisa assim, nunca sei número de lei, de 1950 a lei, que tem no seu artigo 39, isso eu lembro bem, previsto lá explicitamente crime de responsabilidade de ministro do Supremo Tribunal Federal. A lei tem um artigo só para vocês, ministros do STF, só para vocês. 1079, estão me cantando aqui, de 1950. No artigo 39 tem um artigo só para vocês. Aí vai um candidato e diz, eu vou defender essa lei. É um equívoco? Por que é um equívoco? Como é que é um equívoco? Defender uma lei é um equívoco? Então, o certo, um ministro do STF acha que é equívoco um candidato fazer a sua campanha em cima de uma lei? Pelo amor de Deus, ô Mota, então, assim, fica difícil, né? É um equívoco. O todo institucional, eu achei ótimo, o todo institucional vai no outro sentido. Bom, Marcília, vamos ser justos aqui. Eu não entendi qual foi a pergunta, não sei se a gente tem a pergunta. Eu não sei o que é que perguntaram. Então deixa eu te esclarecer. A pergunta era no sentido de se ele acha que é ruim haver uma politização do impeachment de ministros, ou seja, as campanhas se organizarem no sentido de fazerem desse tema um tema de apelo eleitoral. Ah, tá. Porque eu estava imaginando que a pergunta tinha sido o que o senhor acha do impeachment, ou da possibilidade de impeachment, né? Se a pergunta é sobre a politização do processo de impeachment, não foi bem isso que ele respondeu, né? A resposta dele não responde exatamente essa questão da politização do processo de impeachment. Eu acho a resposta dele totalmente natural. Você imagina se alguém na posição de ministro do STF vai dizer, não, eu acho que vale a pena sim o impeachment, eu acho que eles devem levar isso adiante, porque realmente, né, nós saímos do caminho e a única forma de colocar no caminho é o impeachment de pelo menos um, talvez 2 ou 3.
Eles jamais diriam isso, né? Então, é uma pergunta, assim, pro forma, porque essa resposta já era a esperada. E eu acho que também é justo a gente dizer que esse assunto, né? Primeiro, um comentário sobre a fala do ministro. Esse assunto não está na boca das pessoas. Se você sair na rua hoje e perguntar o que as pessoas acham, quais são as prioridades do próximo governo, do próximo Congresso, o impeachment de ministros do STF não vai ser a prioridade número 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, né? Para você chegar nessa discussão, é preciso primeiro você explicar a situação do Brasil e fazer uma conexão entre o momento que a gente vive hoje, as dificuldades que a gente vive hoje, o que está acontecendo com a liberdade no Brasil e a atuação da Suprema Corte. Muita gente não faz essa ligação automática. Ao contrário, há no Brasil muitas pessoas que acham que nós estamos muito bem, obrigado, e que ainda bem que existe essa atuação ativista, que é graças a isso que o Brasil não sofreu um golpe e nós viramos uma ditadura, né? Então, nesse sentido, a opinião das ruas não é exatamente essa que se pinta. E outra coisa que a gente precisa colocar bem claro aqui é que o ânimo da maioria dos senadores para embarcar num processo de impeachment é completamente inexistente. Se nutre a esperança, né, ou a perspectiva de que no próximo Congresso isso mude, no próximo Senado o cenário seja diferente. Agora eu continuo perguntando, eu não sei de onde vão sair esses senadores completamente diferentes dos que nós temos hoje, senadores que não têm nada a temer e que vão levar esse projeto adiante. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, Mota. Eu entendo, claro, que o ministro Gilmar e os ministros do STF, num sentimento de corporativismo, digam: eu sou contra e etc. Você se protege para sobreviver. Mas, sinceramente, se eu fosse ministro do STF, no momento de crise como esse, e eu quisesse que o STF saísse da crise, não que eu saísse da crise, eu diria: impeachment de ministro tem que ir adiante, sim. Sabe por quê? Porque se impeachment de ministro não puder ir adiante, vão ficar surgindo outras propostas. Quer dizer, se a gente não puder tirar ministro do STF, se essa não for uma possibilidade, a possibilidade que vai restar ao Congresso ou a gente, a sociedade, vai ser a de consertar o STF, que eternamente tem os seus ministros lá dentro. E aí as outras reformas é que virão. Como, por exemplo, a gente falou ontem aqui, mandato fixo, não sei o quê. Alguma coisa vai ter que acontecer a partir do ano que vem, a partir do próximo Congresso. Se os ministros não puderem nem sair e nem seguirem as regras, bom, então a gente vai certamente estrangular a Constituição, estrangular a democracia. Esse é o problema. Então, eu, sinceramente, se fosse ministro, diria: melhor essa saída que já está na lei do que esperar uma que virá pelo Congresso com uma reforma que a gente não sabe ainda qual é. Prefiro a que já está aí do que uma que eu não conheço. Mas, enfim, vamos ver o que virá.